Videoaula. Nessa videoaula vamos falar de Ionic e no Ionic nós vamos fazer um armazenamento chamado Storage, onde ele faz faz a guarda de algumas informações caso vocês precisem dentro do dispositivo, beleza? Sem delongas, vamos já direto ao ponto. Eu já abri o código. Para quem não viu a aula de navegação, olhem a aula de navegação que eu vou deixar aí como referência para vocês. E nessa aula de navegação, vocês vão conseguir montar essa aplicação do jeito que ela foi criada aqui, tá? Então, olhem aqui, já executei ela aqui. Ela vai ter uma tela de login. Ao seguir na tela de login, ele vai abrir a tela onde nós temos as três tabs, né? Uma tela de tabs. Sair, ele volta para o login de novo, beleza? Então a gente vai montar uma tela diferente e a gente vai fazer algumas coisas aqui para poder seguir com essa atividade, beleza? Ou com essa aula em si, né? Então vamos lá. Então, o que eu tenho aqui, ó? Se a gente olha aqui em apps, eu tenho login, as três abinhas, né? Tab 1, 2 e 3, e a gente pode estar trabalhando com ela. Antes, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma mudada no meu layout, então eu vou abrir aqui, ó, no meu login, HTML, eu tenho aqui já um layout criado. O que eu vou fazer aqui, ó? Só para modificar um pouco ele, vamos colocar algumas caixas de textos, tá? Então, algo a mais aqui, ó, vamos colocar o ion input, tá? Para quê? Para que eu faça caixas de textos aqui. Então, eu estou fazendo uma aqui, eu vou até já duplicar, vou criar duas caixinhas de textos, tá? Então, beleza, criei duas caixinhas de texto, então tem uma caixinha, uma segunda caixinha. O que eu preencho nessas duas caixinhas de textos, né? Eu faço o indicativo que ela é uma caixa de texto, né? Tipo, type, né? Text, text. O que mais que eu coloco? Eu venho aqui e posso dar um nome a ela. Vou chamar essa primeira caixa de login, tá? Aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer com que essa caixa tenha uma informação escrita dentro dela. Aí eu coloco este camarada aqui, ó, place holder. Aí eu vou colocar nesse placeholder a palavra login, beleza? Então, coloquei algumas informações nesse cara. Na de baixo, vou fazer a mesma coisa, vou colocar um type, tá? Esse type vai ter a mesma coisa que o de cima, é um do tipo texto. O name, vou colocar um name, vou chamar de password, poderia colocar um nome como senha e login, ou qualquer nome, né? Eu menciono o nome que eu quero, e eu vou colocar um placeholder igual, eu vou chamar ele de senha, tá? Coloquei aqui em português o placeholder, eu vou diminuir um pouquinho aqui, tá? Então, tá este camarada aqui criado, vou salvar, vamos ver se já reflete alguma coisa, tá? Vamos lá, ele já está atualizando. Lá, tá dando refresh. Caso não desse, eu forçava ele com Ctrl R ou Ctrl F5. Tá carregando. Olha lá, já criou o login, com uma caixinha de texto para o login e uma caixinha de texto para senha, tá? Então, tenho lá já criado os meus dois objetos, tá? Para eu trabalhar. O que eu vou fazer aqui de mudança? Ó? O tipo aqui de ser text, eu vou chamar ele de password. Vou salvar. Por quê? Porque tem que ser algo escondido, né? Não tem que ser algo que mostre igual o texto de baixo, né? Poderia limitar a quantidade de caracteres que vão ser preenchidos, né? Por exemplo, eu poderia dizer aqui, até no máximo 15. A mesma coisa eu faria para a senha, tá? Então eu efetuaria uma limitação na digitação dos dois controles, salvei, tá? Então limitei eles em 15 caracteres, tá? Então eu tenho o meu botão lá, ele já tem a ação entrar, né? Que eu já tinha criado, então vou até abrir aqui para que vocês olhem aqui a ação entrar.
Tá aqui a ação entrar, só vai direto para tab. Salvei, olha lá, login e senha, digitei alguma coisa, ó, limitou até 15. A mesma coisa aqui, agora passou a esconder agora o que eu estou digitando, porque eu coloquei do tipo password. Digitei, obviamente não tem nada, né, de validação. Ele checou e já efetuou o que eu queria a respeito apenas de ter o layout formatado, beleza? Então, vamos supor que agora eu quero que esse login e essa senha seja guardado. Então, eu preciso preparar agora o objeto para que ele guarde isso, para que ele guarde essas informações. E como é que eu faço isso? Primeiro passo, nós vamos abrir esse TypeScript aqui, ó, app módulo. Aí nós vamos introduzir algumas coisas aqui para que eu consiga efetuar o uso deste objeto. Então, primeira coisa que eu vou colocar aqui, ó, eu vou vir aqui no meu aqui no meu import, eu podia importar o que eu quero que ele faça. Lembrando, né, se você não instalou a storage, você precisa fazer o uso ou a instalação dela, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Eu vou dar um list, né, para listar, um dir, depende do sistema operacional que você estiver utilizando no terminal. Então notem que ele mostra todo o conteúdo do que eu tenho aqui dentro, né? Então ele mostra aqui todos os objetos. Ah, mas o que eu poderia fazer? Então poderia entrar dentro da pasta node, node, cd, node módulos, entrei, tá? Então deixa eu dar um list aqui, ó. Tem uma série de objetos aqui, ó. Então se nós olharmos, tem tudo aqui, ó, um monte. Então, ó, eu tenho aqui um deles, ó, é o meu Ionic, o que eu estou pensando. Então, ó, então se você, deixa eu até fazer aqui, só para identificar onde eu estou, ainda estou dentro da pasta onde eu quero, tá? Então, limpei aqui, ó. Então, para que vocês instalem ele, você põe npm i, né, de install, arroba ionic barra storage, tá? Então, para que você faz isso? Não sei se vocês estão enxergando aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Então você vai na console do seu projeto, eu abri aqui, ó, e coloca npm e dá um enter. Para que eu estou fazendo isso? Para que o módulo do storage seja colocado dentro do meu projeto. Então eu preciso ter ele dentro. Então não esqueçam de dar este comando npm i espaço arroba ionic storage. Para quê? Para que ele baixe o módulo e instale dentro do seu projeto. Beleza? Feito isso, depois que ele terminar de fazer isso, aí você já pode fazer. Ele já tinha no meu caso aqui, mas é só para que você tenha ideia. Aí o que você vai fazer aqui, ó? Você vai importar ele para trabalhar com ele. Agora ele já instalou, ele até fez uma atualização aqui da versão, tá? Ele removeu e fez a atualização da versão. Então colocou uma versão mais recente, tá? Ele está pedindo aqui para eu fazer um audit e tal, mas eu não vou fazer, tá? Então o que eu fiz aqui? Então instalei, né? Através do comando. Eu vou voltar de novo para, vou digitar aqui para vocês o comando npm i de instalação arroba ionic barra storage. Então feito isso, eu instalei dentro da pastinha ou dentro do meu projeto o storage, tá? Ele vai demorar um tempinho ali, como ele demorou, fez o download, precisa da internet, tudo bonitinho, instalei. Aí eu posso fazer o quê? Importar ele. Então vem aqui, eu coloco ionic storage módulos. Então, eu posso fazer uso dele ó, agora. Então, já vou trazer este módulo para cá. Então, ó, notem quando eu dou 2 pontos, ó, ele tem lá todos os módulos que foram instalados. E um deles é o que nós acabamos de instalar, foi o Ionic Storage. Então, trouxe ele para dentro através da instalação. Agora eu estou importando para fazer uso dentro do meu TypeScript app módulo.ts, módulo.ts. Feito isso é o suficiente? Não. Você precisa
utilizar em outro ponto aqui, ó, dentro do meu código, você precisa pegar aqui, ó, e fazer uma introdução dentro aqui do import. Então tá vendo que ele tem algumas coisas aqui, ó, browse, Ionic, algumas coisas já foram colocadas app rota, todas as rotas. Então o que que eu acrescento aqui também, tá? Você põe uma vírgula aqui, ó, e acrescenta aqui, ó, Ionic, aquele mesmo cara que eu acabei de colocar aqui em cima, esse aqui, ó, Ionic Module Store. Aí você faz o quê? Vou quebrar uma linha aqui só para enxergar melhor, ó. Não tem problema. Ponto for roots. Da mesma forma que tem ali, para ele já ficar disponível ali, deixa eu tirar esse espacinho que ele está reclamando. Então eu adiciono esse camarada para que ele fique disponível aí nos módulos para que a gente consiga utilizar, tá? Feito isso, salva, tá? Então já tenho ele agora aqui para fazer uso. Então não esqueçam, primeiro ponto aqui para usar ele é instalar e depois app módulo ts para introduzir ele dentro do seu código. Pronto, foi introduzido no meu código. Agora já posso fazer uso, posso começar a trabalhar com ele para ter a ideia de como eu quero salvar essa senha para mostrar em algum lugar. Eu vou fazer uma coisinha para mostrar na console, sei lá, para a gente fazer alguma coisa para estar relembrando qual foi o usuário que obteve o login. Tá? Então, como que eu agora posso trabalhar com ele? A partir do momento que eu tenho ele, agora eu consigo já fazer o trabalho, né? Eu consigo fazer com que eu traga informação, que eu consiga agora coletar essa informação. Então vamos lá, antes de eu trabalhar com a storage, até posso, agora eu posso trabalhar com ela, então você vem aqui, ó, agora você consegue, ó. Então vamos supor, ó, eu quero trabalhar com ela, eu venho aqui no meu método construtora, como eu fiz da navegação, ó, eu venho aqui, ó, public, eu quero deixar um objeto público, vou chamar ele de storage, dois pontos, storage. Então, a partir do momento que eu faço isso, ó, ele vai reclamar, ó, ele já vai reclamar deste camarada, tá? Tá lá, ó, não, o storage já tá lá, bonitinho. Por que que ele já está ali, ó? Eu preciso agora introduzi-lo aqui, ó. Import, abre e fecha, né? Storage from. Aí eu faço a introdução arroba Ionic Storage, tá? Então, introduzi ele aqui também para trazer. Vou salvar e vamos olhar o nosso código lá se ele tem algum erro, deu alguma informação de erro que ele está recarregando. Vamos ver. Olha lá, bonitinho, está cheio de alguns outros detalhes aqui do Cordova, mas do que eu acabei de importar, quando eu coloquei no TS, está tudo belezinha, sem erro algum. Então, trouxe aqui e trouxe o storage aqui. Agora eu posso começar a fazer o uso dele. Antes de eu começar a fazer o uso dele, eu preciso ver se eu consigo coletar a informação dos texts, né? Eu preciso trazer as duas informações do texts. Olha o que eu vou fazer antes da informação do text. Lembram que eu tipei? Lembram aqui que nós tipamos aqui, ó, quais foram? Demos uma identificação de name e password, né, login e password, estão aqui as duas informações. Agora eu consigo fazer o quê? Fazer o uso delas, né? Consigo fazer o uso tanto do login quanto da senha, né? Então como que eu vou fazer o uso dos dois objetos, do login e a senha? Então o primeiro passo que eu vou fazer, ó, eu vou criar aqui, ó, uma variável global aqui, ó, para que a informação seja introduzida dentro dela. Então, eu vou criar um login, uma variável, e eu vou setar aqui, ó, sem definição alguma, né, nela. Então, login e senha, então criei duas variáveis e fiz a mesma coisa aqui, ó, undefined. Então, fiz aqui as duas definições aqui, ó, como as duas vazias, né? Ah, mas só isso é o suficiente? Não, agora eu vou fazer com que o controle
introduza dentro dessas duas variáveis essa informação. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que eu posso setar essas duas informações dentro do meu controle, né? Isso a gente pode setar da seguinte forma, ó, eu vou criar dois métodos para setar essas informações. Então, eu vou criar um método aqui chamado setLogin e vou colocar uma entrada nele de valor, apenas para que ele tenha uma entrada. Abri e fechei. Então, toda vez que chamar esse cara, o que, que vai acontecer? Eu vou pegar a variável, por exemplo, a de login, e vou setar o valor que foi colocado para que seja guardada dentro dele. E vou criar um outro set senha, e vou fazer a mesma coisa. Tá? Então, olha aqui, diz .senha, recebe o valor. Então, estou setando os dois valores. São dois métodos normais, por enquanto eles não estão sendo utilizados, tá? Então, salvei já aqui, são os dois métodos que eu acabei de criar. E agora, como que eu seto? Agora, olha como que a gente pode fazer aqui, ó, para setar. Eu vou quebrar aqui, ó, a linha aqui, ó, do primeiro objeto, ó, quebrei linha aqui, ó. Vou vir no final dela, ó, só para ficar elegante, e vou introduzir o que eu quero, para quê? Para aquele set dentro dele. Então, eu vou pegar aqui, ó, a parte de input, ou seja, toda vez que alguma coisa for imputada, o evento input, aí ele vai utilizar aquele método. Olha o que eu vou fazer para fazer a utilização do método. Igual, aí eu vou fazer a introdução de alguma coisa dentro dele, né? Então, notem aqui que eu estou apenas fazendo o uso do input. E como é que eu uso agora aquele método? Então, esse aqui não é o login, ó, set, opa, aqui dentro, né? Set login. Olha lá, eu vou chamar o método que eu acabei de criar, só que olha o que eu vou passar para dentro dele, ó. Eu vou passar o evento, ou seja, o que a pessoa digitar. Event target. Então, o que a pessoa digitar, ponto value. Então, toda vez que a pessoa digitar alguma coisa, o input vai ser acionado. Ele vai chamar o método e vai introduzir as informações aonde? Dentro da variável que nós setamos aqui, que nós declaramos aqui dentro. Isso está ocorrendo só para quem? Só para a senha. Então, o que eu faço? Só para o login, né? Eu faço a mesma coisa na senha. Ó. Vim aqui, ó, utilizo, pego o uso do input, que é o que é o input? O input é a ação, né, do text, uma das ações que eu estou trabalhando, algum dos eventos, né. Agora põe aqui, ó, set senha, a mesma coisa faço, um método uso o set senha. Aí eu pego esse mesmo cara aqui, ó, posso até para ser mais rápido, venho aqui, copio, em vez de digitar, e colo aqui embaixo este carinha aqui, para que ele, ao digitar, faça a mesma coisa, só que agora, em vez de setar para o login, né, o que esse cara faz? Seta para senha, então ele vai guardar na variável aqui. Então, agora eu já tenho as duas informações sendo guardadas na variável, tá? E como é que eu posso testar isso? Lembra que eu tenho um botão aqui, ó, de navegação? Em vez de navegar, eu vou comentar aqui a navegação. O que eu vou fazer? Ó? Quando ele clicar em entrar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar console, ponto, log, isso aqui é para fazer um teste para eu jogar. Aí eu vou jogar, opa, vou pegar lá quem? O login, só para testar. Será que, o que tem dentro do login para ele jogar na console? A mesma coisa, quando eu digitar aqui, ó, da senha, só para fazer o teste, e vou lançar e não vou navegar. Tá vendo que eu comentei a navegação aqui, ó? Vou salvar tudo, comentei. Por que eu comentei a navegação? Opa, apertei tecla de atalho errada. Ops. Vamos lá. Vamos salvar. Caramba. Aqui apertando errado. Apertei errado a tecla de atalho para salvar tudo, tá vendo? Então, apenas comentei. Para que eu comentei? Para ele não fazer navegação e ir até as tabs, né? Ele não vai fazer navegação e vai até as tabs. E sim pega as duas informações do login assim do que foi digitado e joga na console. Vamos testar, vamos olhar? Vamos ver se ele já recarregou. Eu cliquei agora aqui em eventos, agora eu vou em console. Ó, vou clicar, ele lançou, não definido, vou digitar alguma coisa,
teste, e vou digitar uma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou clicar de novo. Ó. Olhem lá. Login, a mesma coisa que escreveu, agora ele pegou teste e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos apagar a senha aqui, vamos fazer o inverso. Ó. 6, 4, 1. Cliquei, ó, a mesma coisa, ele coletou aqui, ó, tá vendo? Então notem que ele está coletando as informações. Ó. Deixa eu limpar aqui a console. Olha lá, está coletando. Vamos acrescentar alguma coisa aqui no usuário. Olhem lá, ele está coletando. Limpar, tá lá. Beleza? Então a ideia aqui era só testar para ver se ele coletava, para ver se funcionou o input, o evento de input do text, jogando para dentro da variável. Funcionou show de bola, significa que nós estamos já fazendo identificação e olhando se foi digitado ou não, né? Então já sabemos agora o que fazer, tá? Então eu já tenho agora as duas informações sendo setadas, agora eu posso criar a mágica de entrar ou não no login. E qual é a mágica de entrar ou não no login? O primeiro ponto que nós podemos fazer, a gente pode criar um objeto aqui, um outro método. Eu coloquei tudo maiúsculo aqui, mas é legal deixar organizadinho, né? Minúsculo, minúsculo, né? Para ficar algo mais bonitinho, organizado, né? Com padrão. Vamos arrumar aqui, ó. Salvei, vamos salvar tudo, tá? Então deixei mais organizado, tá? Tudo iniciando com minúsculas. Agora eu vou criar um método só para ele identificar se é nulo, ó. Eu vou chamar ele de isEmpty, tá? O que ele vai passar? Ele vai passar um valor. Vou chamar a variável de val, a entrada dele, e ele vai retornar, ó, dois pontos, um booleano. Boolean, beleza? Então ele vai ter um retorno de um booleano. Um método de entrada. Agora o que eu vou fazer? Olha que simples para eu fazer uma validação para ele voltar no booleano. Retorno, se o valor, ó, uma negação do valor, ó, ele vai, obviamente, se for uma negação do valor, ele vai retornar falso e vai segurar. Mas por que você está fazendo isso? Para isso, ó, vamos supor que ele deixa o login a senha em branco. Ele não pode seguir, ele não pode fazer nada. Então, como que eu faço para fazer esse check? Aí eu posso vir e colocar C o quê? Aí eu vou no método isEmpty. De quem isEmpty? Por exemplo, o login. Diz.login. Se o login for empty, neste caso, o que vai acontecer? Ele vai retornar, ele vai avisar que é vazio, né? Então eu vou abrir e fechar, vou colocar na console uma informação, tá? Aí vocês podem utilizar o que nós gerenciamos de mensageria, tá? Mas aqui nesse caso não, para ser mais curto, ó, vazio. Então, ó, se isso acontecer, o login está vazio. Vamos ver se isso funciona. Salvar aqui, então o login está vazio. Tá? E se fosse caso contrário, aí eu faria o else, aí se não tiver vazio, aí eu posso até vir aqui, ó, e habilitar a navegação, ó. Certo? Vamos arrumar aqui, vou formatar. Tá? Olhem lá. Então, o que acontece? Aqui como está só com vazio, ainda não salvei, ó, salvei, ó, vazio, ó, tá vendo? Tá mostrando vazio. Ó. A partir do momento que não está mais vazio, tá vendo? Agora ele só aparece a mensagem login ali, ó. Então já acertamos o ponto para que caso ele esteja vazio, ele não entra, né? Ele mostra como vazio e fica segurando o usuário, porque ele tem que digitar algum usuário, alguma senha, né? Obviamente, essa é a deixa para a gente fazer realmente a validação. Será que ele digitou o login e a senha que eu desejo? Então, este aqui, se for vazio, aí eu posso colocar aqui, né, para ele fazer o check dos dois, né? Tanto este quanto este, né? Opa, colei o camarada errado, né? Este cara aqui e copiei. Na verdade não é nem o E, né?
é o outro vazio, ele tem que entrar lá, né? Vamos ver, vamos colocar aqui, ó, senha, salvar, salvei, tá, agora recompilando lá, vai abrir novamente, então fiz lá o login e senha, abriu novamente, olha lá, testando, ó, vazio, vou digitar alguma coisa na senha, no login, tá vazio ainda, então vou digitar agora nos dois, olha lá, agora ele seguiu, porque tem alguma coisa digitada, beleza? Então, efetuamos. A ideia também não é essa, é só para você ter uma exemplificação aqui de validação. Agora já temos uma validação prontinha. Agora vem o que nós desejamos fazer, o armazenamento. Então, como que eu armazeno essa informação dentro da minha storage? Simples. Você vai fazer um armazenamento da seguinte forma. Então, eu quero que quando dê tudo certo, ele vá e armazene. Eu vou criar um método de armazenamento. Este método de armazenamento, eu vou transformar ele de forma assíncrona. Então, eu coloco a palavra assíncrona, ou seja, para que isso tudo ocorra, set info, ou seja, para ele guardar a informação. Aí eu vou criar duas entradas, ó. Chave, ele precisa ter uma chave, e ele precisa ter um texto, né, o que ele vai armazenar. Tá? A chave é o que eu localizo para eu buscar. Então eu vou colocar aqui, ó, como eu estou usando a 5, eu vou e falo para ele, ó, async.storage, que é o objeto que nós criamos, .set, para fazer armazenamento. E o que você vai setar para fazer o armazenamento? Eu preciso passar a chave e o texto. Tá? Só isso, simples assim. Ah, legal, então ele vai armazenar? O que ele vai armazenar? Então vamos supor, ele digitou a senha correta, eu quero armazenar esta senha. Então vem aqui, ó, this.setInfo, que é aquele objeto que nós acabamos de criar. E como que eu vou fazer? Ó? Eu vou virar para ele, ó, e vou falar o que eu quero que ele armazene. Então eu vou colocar aqui, ó, o usuário. Então essa é a minha chave. Qual é o texto? Dis.login. Então, agora, quando eu armazenar o usuário, ele vai guardar isso internamente para quê? Como a informação chave para eu buscar este camarada aqui, para eu saber o que foi colocado ali dentro. Então, essa é a informação chave. Então, quando eu efetuar isso, ele vai ser armazenado, apenas isso. Né? Então, vamos digitar alguma coisa. Digitei alguma coisa, ó, vou colocar aqui o meu nome, Márcio, 1, 2, 3, 4. Eu poderia fazer isso com a senha também. Ele seguiu, tá vendo? Foi embora, seguiu, houve o armazenamento, tá lá dentro, tá guardado, beleza? E agora, como é que eu coleto isso? Como ele abre esse tab 1, eu vou criar um outro botãozinho aqui para a gente checar se ele realmente coletou. Então, vamos abrir lá o tab 1, vou fechar aqui, vou até o tab 1, aonde ele está indo. Esse é o tab 1 e esse é a ação do tab 1, certo? O TypeScript do tab 1. Então, o que a gente pode fazer, então? A gente pode fazer agora eu coletar essa informação. Então, como que eu coleto a informação? Então, eu vou criar um botão aqui, ó. Ele já tem um botão sair. Eu vou criar um outro aqui, tá? E como vai chamar esse botão? Eu copiei até a mesma coisa do sair. Esse botão vai chamar get login, vai. Só não o login que nós guardamos, só para ele buscar o login, tá? Vou criar um método também aqui, ó. Já tem um método sair criado, vou criar um outro método, tá? Eu vou chamar este método de get login, acho que é o nome mais óbvio, tá? Então esse vai ser o método que nós vou colocar uma console aqui, ó, só para ele ter algo ali, né? Get login, só para ele setar para dizer que entrou lá, e vou mudar a chamada deste cara, ok?
mudei a chamada, vou salvar tudo. Então, agora eu tenho o objeto getLogin lá também. Enquanto ele está recompilando e executando, então já tem os dois botões formatados, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro camarada. Vou adicionar storage, tá? Já está aqui. Vou vir no meu método construtor aqui, ó, e vou adicionar ele também, né? Lembram que nós precisamos adicionar, posso adicionar tanto de forma pública quanto privada. Tá? Vou chamar de storage, dois pontos, storage. Tá? Então, salvei este cara aqui também, tá aí. Tem esse cara aqui, vou salvar, ou melhor, já está salvo, né? Tá vendo, ó, get login, no princípio não faz nada, porque não tem nada guardado, né? Tá? Então tá lá, ficou assim o desenho do botão. Salvei e agora, enquanto ele salva lá, só para ter a informação, opa, cliquei no lugar errado, salvei. Agora vamos fazer a lógica para ele buscar o login. Né? Então o que eu vou criar aqui? Ó? Eu vou criar um camarada chamado do que? Para eu buscar esse login. Tá? Então como que eu busco esse login? Eu vou chamar de get, eu não chamei de setInfo, vou chamar ele de getInfo. Então esse vai ser o meu método para eu buscar. Então para eu buscar alguma coisa, eu preciso indicar quem? A chave. Né? Indico a chave. Posso até declarar o tipo aqui como texto, tá? Fazendo alguns deles eu estou fazendo de formas diferentes aqui, só para que vocês tenham. Só que o retorno agora é uma promessa, que pode ser que não retorne nada. Então põe aqui, ó, promise, e pode ser qualquer, né? N. Beleza? Então, como é uma promessa, então eu vou fazer desta forma, tá bom? Beleza? E aí eu começo a trabalhar neste camarada por ser uma promessa. Só que agora ele vai ficar um pouquinho maior aqui, então eu já vou criar aqui um objeto para fazer a tratativa, né? Vou fazer um try aqui, ó, para ele tratar isso para mim, né? E try, por que o try? É para ter exceção, e já vou colocar um catch aqui também, né? Para ter todo o controle de exceção. E nesse catch aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, uma palavrinha, uma variável de entrada, né? E fiz um try catch aqui. Depois desse try catch, né, eu venho aqui dentro do catch, posso fazer até um return, retornando, tá? Null, beleza? Ponto e vírgula. Então fiz aqui um retorno de nulo, porque ele tem uma promessa ali. Então já fiz um try catch e já fiz a parte de retorno dele, tá bom? Então já está mais ou menos criado ali o meu objeto para obter aqui com uma tratativa. Mas o que mais que eu preciso fazer? Eu preciso buscar realmente, né? Eu vou criar uma variável, né? Só que eu vou criar do tipo constante que ele vai buscar. Então const result, que vai ser o resultado. Aí que eu falo para ele, buscar o quê? Diz ponto storage ponto get. Aí eu falo para ele o que eu quero pegar, a chave, né? O que foi de passagem de parâmetro ali em cima. Então, se ele vai buscar, se der tudo certo, o que vai acontecer? Como é que eu checo isso? Eu posso vir aqui, ó, vou criar um if, né? Se tudo der certo, ó, se o resultado, né, for diferente de nulo, aí o que eu faço se o resultado for diferente de nulo? Opa! Se o resultado for diferente de nulo, aí eu mando ele retornar. Return. Aí eu falo para ele retornar, para ele devolver o resultado, né? Result. Então, devolvo o resultado. Então, feito isso, ó, ele vai devolver. Beleza? Então, está criado o meu objeto. Mas e se der algum problema? Aí eu faço a mesma coisa que eu fiz ali embaixo, retorna. Se caso ele for nulo, retorne um nulo, né? Se caso ele passar aqui, eu falo retorna nulo, tá? E agora, como eu estou buscando dentro de um objeto e esse objeto pode demorar às vezes para responder, é sempre bom para que quando esse
esse método foi invocado, eu faço um método de forma assíncrona, para ele segurar até que devolva. Então como que eu faço isso? Da mesma forma que eu fiz o outro. Aí eu ponho async, coloquei o async aqui no começo do método. Só que a partir do momento que eu ponho async no começo do método, o que pode acontecer para devolver na demora? Esse cara pode demorar, então eu venho aqui e coloco await. Quem mais pode demorar? No retorno aqui, ó, põe a mesma palavra. Aonde mais? Em todos eles que tem retorno, podem demorar. Então eu coloco await. Beleza? Então, deixei ele já colocado ali bonitinho para caso aconteça algum problema, ele segura ali para retornar, né? Tem o try catch, a mesma coisa, tá tudo criado, pronto. O método de retorno para buscar a chave é esse daqui, tá prontinho. Agora eu posso utilizá-lo. Utilizá-lo aonde? Aí eu posso utilizar neste camarada aqui que eu acabei de criar, né? Que vai buscar. Aí como que eu faço então para que isso ocorra e ele busque bonitinho? Olhem só, eu venho aqui, ó, this.getInfo, beleza? Aí eu vou passar neste getInfo, eu preciso passar a chave, não preciso passar a chave? Qual que era a chave mesmo? Eu não lembro. Vamos olhar aqui no código. Eu criei a chave, cadê aqui, ó, como usuário. Então eu quero buscar essa mesma chave. Então, abro e fecho. Então, essa é a chave. Então, eu passo a chave, ele vai buscar a chave para mim. Ah, mas é só isso? Não. Como eu tenho alguns parâmetros, algumas coisas mais que precisam... Aí, olha o que eu vou fazer para que isso ocorra e funcione direitinho. Ó. Eu vou fazer nessa chamada algumas tratativas aqui. Eu vou fazer... Primeiro passo, ó, eu vou colocar um catch, caso aconteça algum erro, ele não joga isso na tela. Olha como que eu faço isso. Abro e fecho. Ponto. Fiz ali um get. Não vai acontecer nada, mas eu preciso. E se der certo, eu ponho um então, aí eu faço o que eu quero. Tá? Neste então, eu faço o que eu quero. Abro e fecho. Aí que eu vou fazer a mágica interna aqui, ó, do que eu quero aqui. Ó. Vou criar um objeto anônimo aqui interno para ele realmente devolver o que eu quero. Nisso, ó, eu abro aqui, ó, dou um Enter, quebrei uma linha. E como que eu trabalho agora com ele? Ah, legal, eu estou com ele ali criado, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer assim, ó, vou fazer uma expressão lambda, login, tá? Recebe esse cara aqui, ó. Então, aí dentro dele é o que eu vou fazer a devolução para mostrar. Console.login. Então, agora eu vou console log, agora eu vou trazer esse cara aqui, ó, login, para ele buscar, né? Então agora o que eu fiz aqui? Eu criei uma expressão lambda onde, então, quando ele chamar lá e devolver, ele vai passar aqui para dentro, aí isso daqui vai jogar para fora o que eu quero. Então, nessa expressão lambda aqui, ó, é a devolução, propriamente dita do objeto. Agora isso está criado, agora ele está chamando este método, tá? Eu estou passando a chave aqui, ó, então ficou assim, ó. Este é o cara que eu acabei de criar, ó. Esse é o pedaço, até abrir um pouco mais de linhas aqui, ó. Então, esse pedaço aqui, ó, é a chamada deste método que nós criamos aqui mirabolante. E aqui, ó, é a lógica para que eu busque o que realmente está lá dentro e ocorra o que eu quero. Vamos ver se funcionou bonitinho? Se funcionou tranquilinho, é só clicar no get e ele vai trazer o que eu tinha digitado lá dentro. Cliquei, olha lá, Márcio. Vou sair, voltou, vou colocar outro texto, Rogério, 1, 2, 3, 4, 5. Agora estou dentro do Rogério, get, tem que aparecer Rogério aqui embaixo, né? Então vamos limpar aqui a tela só para você ver. Olha lá, apareceu Rogério. Notaram? Então eu clicar de novo, o Rogério está guardado na storage. Então ele sempre vai trazer. Notaram? Guardamos o login. Beleza? Esse vídeo ficou um pouquinho longo aí, espero que tenham entendido. Tentem seguir todos os passos, qualquer coisa comente, manda um e-mail, tá na descrição também. E caso não fez o vídeo da 13ª aula, olhem ele para que você consiga ou tenha um ambiente todo montado, formatado com essa lógica de navegação. Beleza, pessoal? Então sigam o anterior e consigam
fazer esse também. Um abraço, pessoal.